Pessoas mentalmente fortes não perdem tempo se lamentando pelas adversidades que enfrentam. Elas aceitam a realidade e compreendem que o sofrimento faz parte da vida. O estoicismo nos ensina que, ao aceitar o que não podemos mudar, ganhamos poder sobre como reagimos a essas situações. Ao invés de se entregarem à autocomiseração, essas pessoas focam em soluções e no que podem fazer para melhorar a situação. Elas assumem a responsabilidade pelas próprias emoções e entendem que, muitas vezes, a única coisa que podem controlar é a maneira como escolhem enfrentar os desafios. Pessoas mentalmente fortes não permitem que os outros controlem suas emoções ou determinem seu valor. Elas sabem que ceder esse poder enfraquece sua autonomia. O estoicismo prega que devemos manter o controle sobre nós mesmos, independentemente do que os outros digam ou façam. Em vez de culpar os outros por suas dificuldades, essas pessoas assumem a responsabilidade por suas escolhas. Elas evitam ser influenciadas por críticas ou elogios, permanecendo firmes em seus valores e objetivos. Mudança é inevitável, e pessoas mentalmente fortes aceitam isso como parte da vida. Elas não resistem às mudanças. Ao contrário, veem nelas oportunidades de crescimento. O estoicismo ensina que a resistência à mudança só causa sofrimento, enquanto a aceitação nos ajuda a navegar com mais facilidade pelos altos e baixos da vida. Ao invés de temer o desconhecido, essas pessoas encaram as mudanças como um caminho para aprender mais sobre si mesmas e o mundo ao seu redor. Elas sabem que, sem mudança, não há progresso, e estão dispostas a se adaptar para se tornarem versões melhores de si mesmas. Pessoas mentalmente fortes não desperdiçam tempo e energia com coisas que estão além do seu controle. Este é um princípio central do estoicismo: focar no que podemos controlar e aceitar o que está fora de nosso alcance. Quando você investe energia emocional em coisas que não pode mudar, como o clima, o comportamento de outras pessoas ou eventos do passado, você se desgasta desnecessariamente. Os estoicos ensinam que a única coisa que realmente controlamos é a nossa mente e como reagimos às situações. Se você se deparar com um obstáculo, pergunte a si mesmo: eu posso controlar isso? Se a resposta for não, então deixe de lado. Pessoas mentalmente fortes entendem que resistir às coisas que não podem mudar é uma batalha perdida. Em vez disso, elas direcionam sua energia para o que podem fazer. Isso não significa que elas são indiferentes ao que acontece ao redor. Ao contrário, elas se importam, mas reconhecem os limites de sua influência. Isso lhes permite viver de forma mais leve e com menos estresse. Quando você aceita que certas coisas estão fora de seu controle, como as ações de outras pessoas ou eventos imprevistos, você libera sua mente para focar em soluções e no crescimento pessoal. Pessoas mentalmente fortes sabem que é impossível agradar a todos, e tentá-lo é uma perda de tempo e energia. O estoicismo reforça essa ideia ao nos lembrar que não podemos controlar como os outros pensam ou agem, apenas nossas próprias ações. É natural querer ser aceito e apreciado pelos outros, mas isso não pode ser sua prioridade. Pessoas mentalmente fortes são guiadas por seus próprios valores e princípios, e não pela necessidade de validação externa. Elas entendem que agradar a todos significa, muitas vezes, trair a si mesmas. Ao invés disso, elas se concentram em ser autênticas, honestas e justas, mesmo que isso signifique desagradar algumas pessoas. Quando você vive tentando agradar os outros, você se torna prisioneiro de suas expectativas. Isso pode levá-lo a fazer escolhas que não estão alinhadas com quem você realmente é. Pessoas fortes mentalmente não têm medo de dizer não quando necessário, porque elas sabem que isso protege sua integridade e seu bem-estar emocional. Correr riscos é uma parte essencial do crescimento pessoal e do sucesso, e pessoas mentalmente fortes sabem disso. No entanto, não estamos falando de correr riscos sem pensar. Elas tomam riscos calculados, onde analisam as possibilidades, pesam os prós e contras, e então decidem se vale a pena agir. O estoicismo ensina que, enquanto não podemos prever o futuro, podemos nos preparar para enfrentar as adversidades com coragem e sabedoria. Muitas vezes, o medo do desconhecido nos impede de correr atrás do que queremos. Mas pessoas mentalmente fortes veem o medo não como um sinal para recuar, mas como uma oportunidade de aprender e evoluir.
Elas entendem que o fracasso faz parte do processo e não têm medo de tentar e falhar. O verdadeiro risco está em ficar parado, preso no mesmo lugar. Ao assumir riscos inteligentes, essas pessoas abrem portas para novas oportunidades e experiências que, de outra forma, não teriam. O estoicismo nos ensina que a incerteza é inevitável, mas podemos abordá-la com prudência e determinação. Ficar preso no passado é como carregar uma bagagem pesada por todo o caminho. Pessoas mentalmente fortes se recusam a se prender a erros antigos ou a mágoas passadas. Elas entendem que o passado não pode ser mudado e que, para seguir em frente, é preciso deixar essas experiências para trás. Os estoicos falam da importância de viver no presente. O passado já aconteceu e o futuro ainda não chegou. Quando você se agarra ao que já passou, você perde a chance de viver o agora. Pessoas mentalmente fortes tiram lições dos seus erros, mas não deixam que eles definam quem são. Aceitar o que aconteceu e seguir adiante é um sinal de força mental. Isso não significa que ignoram suas experiências, mas sim que as usam como aprendizado e não como uma âncora que as mantém presas. Aprender com os erros é essencial para o crescimento, mas pessoas mentalmente fortes vão além. Elas não apenas aprendem, mas fazem um esforço consciente para não repetir os mesmos erros. O estoicismo nos ensina a refletir sobre nossas ações e a usar essa reflexão como uma ferramenta para a melhoria contínua. Se algo não deu certo, não significa que você falhou. Significa que há algo a aprender. Pessoas mentalmente fortes revisam suas decisões e comportamentos passados e fazem ajustes para o futuro. Elas entendem que persistir no erro é desperdiçar oportunidades de se tornar melhor. O ciclo de cometer os mesmos erros repetidamente só pode ser quebrado quando paramos para analisar o que deu errado e mudamos nossa abordagem. Isso exige autoconsciência e humildade, duas qualidades que as pessoas mentalmente fortes praticam diariamente. Sentir inveja é uma reação humana natural, mas as pessoas mentalmente fortes sabem como lidar com essa emoção de maneira saudável. O estoicismo nos ensina a focar em nosso próprio progresso, em vez de compará-lo ao dos outros. Quando você se concentra demais no sucesso alheio, perde a oportunidade de cultivar suas próprias vitórias. A inveja nos faz acreditar que a felicidade e o sucesso dos outros diminuem o nosso valor, o que não é verdade. Pessoas mentalmente fortes veem o sucesso dos outros como uma prova de que o sucesso é possível. Elas se inspiram, em vez de se amargurarem. Em vez de desperdiçar energia com ressentimentos ou ciúmes, essas pessoas focam em seus próprios objetivos e trabalham para alcançá-los. Cada pessoa tem seu próprio caminho, e comparar-se constantemente a outros é uma armadilha que pode desviar você dos seus propósitos. Fracasso faz parte da vida e é inevitável, mas desistir após o primeiro erro é algo que pessoas mentalmente fortes não fazem. O estoicismo ensina que os obstáculos são oportunidades para praticar a resiliência e a perseverança. Cada fracasso é uma lição disfarçada. Em vez de ver o fracasso como um fim, pessoas mentalmente fortes o veem como uma curva no caminho. Elas se reerguem, ajustam suas estratégias e tentam novamente, sabendo que o verdadeiro fracasso é parar de tentar. Essas pessoas compreendem que o sucesso é resultado de tentativa e erro. O progresso não é linear, e cada obstáculo superado as aproxima ainda mais de seus objetivos. Por isso, ao invés de desistir, elas continuam persistindo. Ficar sozinho não é sinônimo de solidão. Pessoas mentalmente fortes apreciam momentos de solitude, pois entendem que são nesses momentos que podem refletir, recarregar as energias e se conhecer melhor. O estoicismo ensina que a verdadeira paz vem de dentro, e não de fontes externas. Muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas porque se sentem vulneráveis ou desconfortáveis com seus próprios pensamentos. No entanto, as pessoas mentalmente fortes veem esses momentos como uma oportunidade de introspecção. Elas aproveitam o silêncio para organizar suas ideias e fortalecer sua mente. Essas pessoas entendem que, para se sentirem confortáveis na companhia dos outros, primeiro precisam se sentir bem consigo mesmas. A solidão, quando bem aproveitada, é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. A mentalidade de merecimento é algo que pessoas mentalmente fortes evitam.
Elas sabem que o mundo não deve nada a ninguém e que o sucesso e as recompensas são conquistados por esforço e perseverança, não por expectativas. O estoicismo ensina que devemos nos focar no que podemos fazer e não no que achamos que merecemos. Esperar que o mundo ou as pessoas ao seu redor lhe devem algo é um caminho rápido para a decepção e o ressentimento. Pessoas mentalmente fortes assumem o controle de seu próprio destino, entendendo que, se quiserem algo, precisam trabalhar para alcançá-lo. Ao abandonar o senso de merecimento, essas pessoas libertam-se da frustração e tomam as rédeas de suas vidas. Elas sabem que a vida é uma jornada cheia de altos e baixos, e que ninguém lhes deve nada. Cada conquista é fruto do próprio esforço. Pessoas mentalmente fortes sabem que o sucesso não vem da noite para o dia. Elas entendem que grandes realizações exigem tempo, paciência e dedicação. O estoicismo ensina a importância de ser resiliente e persistente, mesmo quando os resultados não são imediatos. Essas pessoas não desanimam quando o progresso é lento ou quando enfrentam contratempos. Elas continuam avançando, um passo de cada vez, com a confiança de que o esforço constante será recompensado eventualmente. Elas compreendem que o verdadeiro sucesso é construído ao longo do tempo, através de pequenas ações diárias. Por isso, mantenha o foco em seus objetivos, sem se deixar abater pela impaciência. Esses 13 hábitos não são apenas características de pessoas mentalmente fortes, mas também princípios centrais do estoicismo, que ensina a resiliência e o controle sobre nossas reações. Ao adotá-los, você pode viver uma vida mais equilibrada, focada e plena, pronta para enfrentar qualquer desafio com sabedoria e força interior.